O secretário de Estado americano Antony Blinken reforçou que os Estados Unidos discordam da fala de Lula, que comparou a guerra em Gaza ao Holocausto, mas disse que discordâncias são normais entre amigos. We also have differences on some issues in the way we approach them, and on this particular question, obviously the comparison of Gaza to the Holocaust, we profoundly disagree, but that's also something that friends do. We can have these disagreements, even profound disagreements on one particular issue, or I should say even an aspect of the issue, and still continue all of the vital work that we're doing together. Vamos ao debate. Caio Coppola, com essa repercussão toda que houve em relação à declaração de Lula e o papel que o presidente brasileiro sempre quis ter no debate mundial, quando Antony Blinken coloca a discordância, mas isso acontece entre amigos, o quanto isso coloca em xeque o papel do Brasil na geopolítica mundial? Eu acho importante destacar a postura louvável do senhor Antony Blinken, considerando as suas questões pessoais, né? Além de ser ele próprio judeu, ele é sobrevivente, né, de vítimas, aliás, ele é descendente de sobreviventes do Holocausto. Então, a forma eufemística com que ele tratou a declaração absurda do Lula da Silva mostra uma preocupação diplomática clara da sua parte, né, exercendo aí, obviamente, as suas atribuições de secretário de Estado, até porque o Brasil é um componente chave, né, para a intermediação entre o conflito de Venezuela e Colômbia e Guiana pela questão de Essequibo, né, que foi, na verdade, uma crise artificialmente inflada pelo Nicolás Maduro, que nós sabemos é um tirano, né, um autocrata que preside um regime extremamente violento. Eu queria lembrar aqui aos espectadores, né, que realmente precisa de muito pano quente sobre as declarações de Lula em relação a Israel. Naquele mesmo evento, aquele evento de 18 de fevereiro, em que ele fez essa comparação esdrúxula, né, entre o que acontece na faixa de Gaza e o Holocausto, ele também falou que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio, né? Aqui é muito importante pontuar, ele ignora, né, o caráter militar das ações de Israel enquanto Estado e fala que isso é análogo ao que acontecia, né, nos campos de concentração, né, quando você tinha aí populações inteiras sendo direcionadas para serem mortas, né, e isso, inclusive, era o objetivo do Estado nazista. Essa que é a loucura da comparação e por isso ela soa tão ofensiva para tanta gente. Então, lógico, a gente tem uma série de outras interpretações criativas, mas o contexto das falas do Lula sinaliza sempre para isso, que Israel é um Estado genocida, que pratica, inclusive, atos de terrorismo. E percebam que isso é sempre falado, né, partindo da premissa que foi um atentado terrorista do Hamas. O Hamas é uma entidade terrorista há décadas. Há décadas. Então, e desde os ataques de 7 de outubro, né, não cessaram aí o lançamento de foguetes e as ameaças aos civis israelenses. E isso não é comentado no debate público. Enfim, a gente dá muito mais protagonismo aos números do Ministério da Saúde do Hamas, que supostamente são uma fonte fidedigna. Mesma questão a Vitor Marques, aproveitando o que disse o secretário de Estado americano Antony Blinken, que discorda completamente das declarações de Lula, mas que é possível haver divergência entre amigos. Qual é o impacto que a declaração de Lula em relação à campanha militar de Israel tem na diplomacia brasileira e no papel que o Brasil quer exercer na geopolítica mundial? Esta semana, o secretário dos Estados Unidos ele avaliou como positiva a reunião que teve no dia seguinte à declaração que o presidente Lula fez, considerando a pauta que existe, os interesses mútuos que existem entre Brasil e Estados Unidos. Na mesma declaração em que foi feito, o presidente Lula, em seu discurso na Etiópia, disse: ser humanista é condenar os ataques perpetrados pelos Hamas contra os civis israelenses. Eu acho que é importante para essa questão, que é uma questão que envolve muita memória,
muita dor, muito sofrimento, assim como todas as tragédias que o mundo, infelizmente, vivenciou. Seja a questão da colonização e da escravidão que houve no Brasil, o apartheid nos Estados Unidos e na África do Sul, o que aconteceu no Congo, o que foi o Holocausto, as bombas que atingiram o Japão, são tragédias para serem lembradas e evitadas. O que me parece é que o mundo, Caio, o El País na Espanha, o Le Monde e o Le Figaro na França, La República na Itália, La Jornada no México, diversos países, por meio de seus veículos de comunicação, interpretaram a manifestação do presidente Lula naquilo que tem a sua essência, naquilo que tem de melhor, que é na preocupação com a vida dos civis israelenses e civis palestinos. Nós não podemos comparar, juntar o governo de extrema-direita de Netanyahu com os israelenses, com o povo judeu. Assim como também não podemos confundir os palestinos com o Hamas. São instituições que não representam um todo da sua sociedade e dos seus povos. Nós temos que ter um movimento, e eu acho que esta manifestação ela fez com que o mundo se manifestasse e olhasse com a devida atenção para aquilo que o Vaticano, o Estado do Vaticano, chamou de carnificina. Nós não podemos confundir crianças com terroristas. Nós não podemos confundir mulheres com terroristas, assim como também não podemos confundir o Hamas, terroristas que praticaram atos horríveis, estupraram pessoas, com palestinos. Nós temos que fazer essa distinção e buscar o cessar-fogo com muito diálogo. Então, num momento como esse, há que se olhar para a questão central deste tema. São 30 mil mortes em 4 meses. Toda a grande tragédia humana, ela começou com um líder, uma ideia e um processo de convencimento que foi aglutinando pessoas. Se a gente não olhar para um movimento que começa com barbárie e interrompê-lo, a gente nunca sabe onde ele vai dar. Que o tempo revele que possa as uniões, os estados, dialogarem para construírem um cessar-fogo com diálogo. Toda a grande tragédia, toda a grande desgraça que gera muita dor para as famílias até hoje, começaram com um movimento pequeno. E nós temos que buscar a paz, separando as barbáries que vêm sendo praticadas e não confundir, né, os governos de extrema-direita com a população, os terroristas com palestinos. Devemos todos caminhar, e é isso que o presidente Lula tem feito, dialogado para construir um cessar-fogo e preservar a vida dos civis israelenses e palestinos. Temos mais 1 minuto para considerações finais. Caio Coppola. Olha, eu acho que a comparação ela é muito indevida, né? Quando se diz o governo de extrema-direita de Israel, ignora-se a natureza de uma democracia pujante, uma democracia parlamentar que tem inclusive 10%, cerca de 10% das suas cadeiras ocupadas por israelenses árabes. Não só isso, que 1/4 da população de Israel é muçulmana. Então a gente está falando de uma democracia onde imperam os valores de tolerância contra, na faixa de Gaza, o Hamas, que além de ser uma organização terrorista, genocida e antissemita, também é ditatorial. Não há eleições no território da faixa de Gaza desde 2006. Os opositores políticos são perseguidos, são torturados, assassinados. Essa é a realidade. Por isso aqui não cabe comparação. De fato, o Hamas não representa Gaza, mas o Estado de Israel, aí sim, ele é, vamos dizer, o resultado dos processos sociais, políticos, democráticos daquela nação. Gaza não, sem dúvida nenhuma. Se Israel quisesse, poderia exterminar a faixa de Gaza, reduzi-la a pó. Agora, esse certamente não é o objetivo. O objetivo é o combate ao terrorismo. E é engraçado porque a gente ouve falar de cessar-fogo e outras medidas do tipo, mas ninguém fala de condicionar essas medidas à devolução das 200 de reféns que covardemente os terroristas ainda mantêm em cativeiro. 1 minuto para considerações finais de Vitor Marques. Caio, os fins não justificam os meios. Nós não devemos aqui, me parece que, olhar só para aquilo que de fato possa ter um alinhamento ideológico. Eu acho que a compaixão ela deve existir para todos os civis. Infelizmente,
Nesta semana, no dia de hoje, ontem, a ministra do governo de Netanyahu, da Igualdade, disse que está orgulhosa do que está vendo em Gaza. Declarações como essa não constroem a paz. Acho que a preocupação ela deve ser com todos os civis, homens e mulheres civis israelenses, homens e mulheres palestinos que estão sofrendo com isso. Se não tiver um basta, uma construção de cessar-fogo, mais vidas serão perdidas em nome desta carnificina que está acontecendo. Há uma chacina em curso, as forças não são equiparadas e a gente não pode se calar diante do número estrondoso de 30 mil mortos em 4 meses. Se nada for feito pelas autoridades internacionais, daqui 4 meses, chegando a 8, a 1 ano, nós teremos 100 mil mortos de civis. Há denúncias de que o território, que os palestinos estão sendo deslocados pelo exército de Netanyahu. E Netanyahu tem a sua preocupação política, que não pode se sobrepor às vidas. É isso que se busca, que se recupere a Carta de Direitos do Homem de 1948, aprovada pela Assembleia da ONU, que trate todos com dignidade, que respeite ao próximo, seja esse próximo de qualquer ideologia, de qualquer crença, de qualquer religião. O grande debate termina aqui. Meus agradecimentos a Caio Coppola e a Vitor Marques. E lembramos que as opiniões que foram emitidas não refletem necessariamente a posição da CNN.